Hi guys, vamos continuar. Espero que dê para fazer tudo essa parte 4. E aí se der para colocar tudo na parte 4, então eu já posto como fonética parte final. Ainda não será final porque eu vou ter que fazer uma aula bônus sobre verbo. Nós vamos pular a regra 12, que fala sobre verbos, porque eu tenho outras coisas para acrescentar sobre verbos, então a gente faz uma aula só com pronúncia sobre verbos, tá bem? Então pulamos a 12, que vai falar dos verbos regulares, que tem som de D, tem som de T, tem som de T, e assim vai. Vamos para a letra I. Nós paramos no night, lembra? Agora vamos para a regra de outra vogal que é bem complicada, que é a letra I. Eu quero que vocês guardem o seguinte: quando vocês escutarem I, por exemplo, feet, você escuta som de I, mas nunca terá I. Fit, esse I é estranho. Fit não é fat, é fit. É um I, já vou explicar. Lembra do magic, o E mágico, lembra? Agora a última mais difícil de todas. Por quê? Palavras com E, palavras com dois E's, o EA, o som será de I. Então eu quero que vocês guardem o seguinte: quando você escutar um som de I, tem que pensar que a palavra tem ou dois E's ou EA. E quando tiver um som, e palavras com I que não tem a E na mesma sílaba, vai ser um som de esse símbolo aí, A com E, é que não deu para eu fazer no computador, mas imagina esse E em cima da metade do A. Então, eu não vou ler nem A, nem E. Então, abre a boca em A, mas tente falar um I com a boca aberta em A. Então, vai ficar esse é o som. Pulo live, que já vou falar dele daqui a pouco. Por quê? Porque ele se encaixa nas duas regras do I que eu vou falar. Vamos a partir do fit. Primeiro eu vou ler as palavras que tem I na primeira linha. Fit, shit, bit. Sentiu a pronúncia? Agora as de baixo. Feed, sheet, beat. Então, dois E's ou EA tem som de I. E o I sem E não tem som de I. Então, feet é pés e fit é encaixar. Shit é merda e sheet é lençol ou uma folha de papel. Eu não preciso ler todas, mas vou ler mais uma linha. Meal, seu, sick, bit. Agora com dois E's ou EA. Meal. Então, refeição é meal e meal é moinho. Seu, seal. Lembra do cantor Seal? Lá é o nome dele, mas seal significa foca. E seu é o parapeito da janela. Sick é doente. Seek é procurar. Olha a diferença que isso faz, gente. I am sick. Eu estou doente, não é I'm sick. Então, isso é imprescindível, saber pronunciar mesmo sem conhecer as palavras. Bom, agora, então guardou aí, né, gente? Deixa eu mudar aqui. Aí, ó, para praticar ler as palavras embaixo. Então, em casa, vocês tentam ler. Ó, big não é big. Six não é six, tá bem? Vamos ver uma outra aí. A primeira da última linha, knee. Lembra que não leu o K de N? Knee. Já a outra é knit, que é tricô. Então é muito importante saber pronunciar. Agora, o I com E vai ser I. Palavras que tenha E e o I na mesma sílaba, vocês vão ler com som de I. Ride. Então, deixa eu voltar no livro rapidinho. L-I-V-E, ele se encaixa nas duas regras do I. Eu leio live como se não tivesse o E, aí é o verbo viver. E eu encaixando ele nessa regra agora, live significa ao vivo. Lembra quando as pessoas fazem um live? É ao vivo. Então, o I com E é I. Ride, side, slide, die, lie, tire, mire. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Vamos às exceções. Essas palavras terminam em E, tem I com E, mas vocês vão ler como se fosse a primeira, como se não existisse o E. Service, office, live. O live se encaixa nas duas. Eu posso ler live, se for verbo, morar. Se for ao vivo, você fala live. Favorite, practice, notice. Fechou? Agora vamos às observações. Aqui tem uma observação que tem verbo, eu também vou pular, porque eu vou colocar naquela aula bônus que eu falei da regra 12 somente sobre verbos. Primeira observação.
Eu comentei que o U não tem som de U, lembra? Beautiful não é beautiful. Full em inglês é tolo. F-O-O-L. F-O-O-L. Dois O's. Então guarda aí. Quando você escutar som de U, tem dois O's. Full, boot, look, soon, full, ó, full de tudo. Tolo. Food, root de raiz. Exceções. As únicas palavras que tem dois Os, mas você não vai ler com som de U, é porta, chão, sangue, o capô do carro, enchente, que é flood. São só essas quatro. Então, é door, floor, blood, flood and HUD. O resto é tudo com som de U. É só rever a regra. O bom do vídeo é que você pode ouvir de novo. Você pode ouvir até mesmo sem estar observando o vídeo, só ouvindo. Outra observação importante. Não se lê a letra E antes de Y. Não é money. Não é monkey, que eu vejo as pessoas falando money. Não é money. Primeiro que não é mon, é ma. Esse O vai ter som de A. Money, come o E. Monkey. Chave não é key, é key. Donkey, honey, etc. Exceto essas palavras aqui que vêm do latim, não vêm do inglês. Obey, convey, survey. Somente essas você lê do jeito que escreve. As outras você come o E. Aí fica monkey, money. Ok? Essa observação eu vou pular porque é para incluir na aula bônus da regra 12, que também fala de verbos. Aqui vai falar sobre por que eu leio o passado de no, no, non, mas por que marrom é brown. E a mesma terminação, O-W-N. Então, quando eu for fazer o vídeo bônus sobre verbos, eu vou falar dos verbos regulares, que é a regra 12, e vou falar dessa observação aqui sobre O-W-N e A-W-N, que tem o mesmo som e às vezes não. Eu acho que vai dar para incluir aqui. Dá para incluir aqui. Dá, sim. Para terminarmos a aula de fonética. A letra A antes de Y é sempre E. Sempre que você tiver o A com Y, o E com Y não. Lembra que o E com Y eu como E? Money. Mas A com Y é sempre E. Aqui é muito legal essa observação. May, say, slay, may, day, lay, away, stay, e vai embora. Agora olha só que interessante. O verbo, olha só, o verbo say, quando conjugado na terceira pessoa do singular, nós vamos aprender na aula de gramática, você está chegando agora ainda não sabe o que eu estou falando aqui. Terceira pessoa do singular é he, she, it. Que no Brasil a gente usa a segunda para essa regra. Por exemplo, no Brasil você fala tu trabalhas, tu amas. No inglês eu coloco S no verbo na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Então, quando eu for conjugar o verbo na terceira pessoa do singular no presente, o verbo say é o único que vai mudar o som para as e não as, como os outros. Por exemplo, slay é o verbo assassinar. I slay, he slays. Ok? He lays, he stays. Só com o verbo say, eu não vou falar he says, que não é português. Fica estranho he says. Vai ser he says. Então vocês vão ter que guardar o seguinte. O verbo say, quando conjugar para he, she, it no presente, eu ponho S. Você vai falar he says, não é he says. She says, ok? Qualquer outro verbo terminado em Y com A, o som é de eis. Por exemplo, he stays, she lays, he slays. Fechou? Terminamos aqui. E aí já vamos começar. Passou muito. Deixa eu voltar aqui. Isso. Próxima aula, gente, começa gramática. Aí tem umas observações aqui. Vai ter umas coisinhas paralelas. E em seguida começa a gramática. Combinado? Fechamos então. Parte final de fonética, não é a parte final, mas vou colocar lá parte final e depois tem um vídeo bônus com pronúncia dos verbos regulares e dos verbos que terminam em AWN e OWN. Bons estudos!